Programa Guaraci Andrade. Oferecimento Central de Imóveis, Zafari e Hipermercado Bourbon. Momento Savaralto com Eliseu Pereira, e hoje nós vamos falar de CLA 250 e falar um pouquinho do mercado também, logo que essa pandemia já está nos deixando, e queira Deus que seja assim, né, Eliseu? Já estamos no final, se Deus quiser. Né, esperamos que realmente passe tudo isso, né, termine essa história de pandemia, mas claro que já está muito melhor do que passamos, né, passamos aí 2 anos muito complicados e agora realmente estamos aí nos momentos finais. Obviamente que ainda temos alguns cuidados para ser feito, quem não tomou vacina que tome, né, para ajudar para que as coisas realmente vão para esse fim aí. Mas estamos aí, estamos andando, vendendo os nossos carros, temos hoje um estoque já de alguns modelos, né, conforme a gente vem falando aí, né, que não temos carros faz tempo já, sempre com a fila de espera em praticamente todos os modelos. Agora temos o CLA 250 pronta entrega e uns 2, 3 carros AMGs, né, principalmente da linha 35, também pronta entrega. Isso, claro, faz parte também de todo um processo aí de produção da fábrica, que houve um problema sério durante vários meses, né, e agora está começando a ter assim, uma sequência maior aí de produções, e aí a gente começa a receber um pouco mais de carros. A tendência é que no segundo semestre as coisas realmente melhorem um pouco, mas nesse momento temos que trabalhar com o que nós temos, né, entregando os carros que estão chegando. Está chegando até todo mês uma quantidade razoável, só que essa quantidade razoável é praticamente para atender, né, a lista de espera dos clientes que estão aí, essa demanda reprimida que existe. Eliseu, teve uma época muito boa, por sinal, teve uma época que vocês tinham o C180, né, como carro de entrada e mais vendido. O que tu poderia dizer agora em relação a tudo isso, toda essa confusão que a pandemia gerou? Então, na verdade, hoje tem a C nova, né? Nós já mostramos 250. A 200 e a 300, são os dois modelos. E a C180 nesse momento não está vindo. E aí o CLA 250 é um carro que eu diria que entra ali mais ou menos nesse espaço, né? Porque é um sedã, apesar de ser um sedã coupé, é um carro um pouco mais esportivo, mas é um sedã também, né? Com preço também, né, menor, né, em torno ali de 15%, mais ou menos abaixo da C200, até 20%, dependendo do modelo. Então temos uma opção hoje, né, uma alternativa aí que fica nesse posicionamento para substituir a 680 nesse momento, que ela não vem. Normalmente nos lançamentos da C acontece isso, né? Primeiro lança a 200 e a 300 e depois mais tarde a 180. Do jeito que anda, né, até em função da própria pandemia, conforme nós estamos falando, não sei se viria a 680, ainda não temos uma programação dela, né, nos próximos meses ou ano aí. Mas tem gente sentindo falta, não? Então, né, sempre tem aquele cliente, é o carro que a gente mais vendia da classe C, até porque era o carro de entrada, né, nosso na linha de sedãs. Mas eu acho que o CLA 250 substitui muito bem, é um carro que até te diria, a nível de modernidade, de tecnologia, né, comparando a C anterior, ela vem com realmente muitos equipamentos, é muito bem equipado, o carro com design é muito bonito. Então, acho que é um carro que substitui muito bem aí, e o pessoal que tem a 680 que de repente não vai na C200, né, ou na C300, pode ir no CLA 250, que vai estar muito próximo, né? Sim, vai estar muito bem servido, com certeza. Obrigado, Eliseu. Isso aí, valeu, um abraço. Forestier, o espumante com tradição francesa. Permita-se. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia.
A vida acontece quando você se encontra. Música de cinema na OSPA com regência do maestro Evandro Maté. Mas tudo isso você vai acompanhar a partir de agora nas belas imagens de Marcos Azevedo. Música de cinema na OSPA. E eu tenho o prazer de falar com o Evandro Maté, que é o maestro à frente dessa orquestra que nos orgulha muito aqui no Rio Grande do Sul. Maestro, uma programação intensa e muito solicitada para as pessoas assistirem, é isso, maestro? Exato, sempre que nós fazemos música de cinema, trilhas de filmes, né, a procura é bastante intensa. A cada 2, 3 anos na programação a gente sempre faz esse concerto, porque além de ser muito bonito, né, isso toca muito as pessoas e é uma música muito... São músicas consagradas no mundo, né? Exato, realmente, são músicas que, eu sempre digo, às vezes tem músicas de alguns filmes que elas acabam tornando-se mais importantes que o próprio filme, né? Quanto tempo o senhor já está aqui? Eu lhe perguntava antes, nós começarmos a gravar, o senhor está com a frente da orquestra há 7 anos, mas o senhor já estava há muito mais tempo, maestro. Exatamente, eu entrei em 2015 como diretor artístico e maestro, né, da OSPA, mas eu ingressei com 19 anos, em 1990, como trompetista da orquestra, então eu tenho 33 anos de OSPA. Bom, Casa Nova, maestro, quanto tempo o senhor está? 5 anos aqui? Nós inauguramos a sala aqui em 2018. Governo Sartori, né? Exatamente, 2018, e depois nós continuamos a obra, inauguramos a sala de recitais, a parte administrativa, e esse ano nós vamos finalizar o complexo, que nós denominamos como Complexo Cultural Casa da OSPA, onde nós vamos ter um museu, vamos ter todo saguão, elevadores novos, cafeteria, bilheteria, chapelaria, e realmente vai ser assim um centro de primeiro nível de mundo aqui em Porto Alegre. Quando o senhor fala em primeiro nível de mundo, a gente fala nesse grande espetáculo que vai ser apresentado 2 vezes, sábado e domingo, né, maestro? E hoje é o ensaio. O senhor acha que não poderiam ter mais apresentações para as pessoas que não tiveram a oportunidade de ver, maestro? Nós estamos ainda, como a casa é nova também, é a primeira vez que nós vamos fazer esse tipo de espetáculo aqui, com esse perfil aqui dentro, né? Até nos causou surpresa que a gente teve uma procura bem superior àquilo que nós imaginávamos. Mas fica aberta a possibilidade de nos próximos nós termos mais apresentações. Que beleza, olha só, falei com o maestro Evandro Maté, então, que está à frente desse musical aí. A gente pode dizer um grande espetáculo que é música de cinema, né, maestro? Isso aí, participação de solistas, o Juliano Barreto, a Ariane Vink, a Gabriele Fleck, o Balé Vera Bublitz, coro sinfônico da OSPA. Para todos os públicos, né? Para todos os públicos, vai ter música para criança, vai ter música para quem gosta do cinema antigo. Vamos fazer, por exemplo, a música do Oscar, que foi premiada agora há 3 semanas, né? Espetáculo. Então está bem diversificado. Obrigado, maestro. Um abraço. Obrigado, eu agradeço. Obrigadão. Rosa ou amarela? Lilás ou azul? Laranja ou verde? Com Banricompras, por favor. Na hora de pagar, não tenha dúvidas. Vá sempre de Banricompras e pague do seu jeito em milhares de estabelecimentos da Rede Vero. Laço com bolinha ou sem? Peça sempre para pagar com Banricompras. A partir de agora vocês vão conhecer um pouquinho só da vida e obra do Dr. Plínio Paulo Bing, que foi presidente do Conselho do Grêmio Náutico União. Mas tudo isso logo depois do nosso intervalo comercial, nas belas imagens de Marcos Azevedo. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Numa bela homenagem ao Dr. Plínio Paulo Bing, eu tenho o prazer de conversar com o Alexandre, com a Cláudia e o Paulo Bing, casal presidente aqui do Grêmio Náutico União. Vamos começar depois, eu quero saber do neto como é que foi a convivência com aquele querido vô, que era o Dr. Plínio Paulo Bing, é isso, Paulo? O pai era uma pessoa fantástica, uma cultura enorme, mas ao mesmo tempo que ele tinha tudo isso, ele era uma pessoa difícil de tratar com ele. É mesmo? Né? Porque ele eu era tive muita facilidade de tratar com ele. É um homem de posições fortes, sempre, né? Se manifestava sempre nesse sentido. Mas hoje é um dia aqui de belas homenagens, ótimas memórias. Então a gente vê aqui toda a coleção dele de inquietações de madrugada. Quando ele começou, fez o primeiro, eu disse para ele, pai, tudo bem, mas daí ele fez o segundo, inquietações, ele disse, está com insônia, dá vontade de dar um comprimido para ele dormir, para ele parar de ter, mas ele tinha inquietações poéticas, né? E eu vejo hoje, eu estou ficando velho, eu também tenho inquietações. Acho que a vida vai trazendo experiências, histórias,
a gente vai se dando conta da finitude da gente, a gente começa a ter certos problemas. Eu compreendo ele, e ele foi uma pessoa de posições sempre firmes, bem claras, foi uma pessoa muito culta, então eu estou aqui, aliás, hoje, nesse evento que o Dael também está coordenando, do bicentenário da independência da República. Então, fazendo essa homenagem, o pai ia participar desse projeto, infelizmente ele faleceu, né? Mas ele estava inscrito, e então ele foi homenageado porque o conjunto da obra dele não era só uma obra de contos, uma vida inteira, né? Mas também ele escreveu sobre política, sobre direito, né? E então é isso, ele fez um legado legal. Cláudia, como é que foi a convivência com esse querido doutor Plínio Paulo Bing, que eu tinha um carinho muito especial, toda vez que eu encontrava no evento eu procurava entrevistá-lo e ele me dava uma atenção especial, depois me ligava para dizer que viu o programa, que tinha sido maravilhoso. Que bom conviver, ter o privilégio de ter convivido com ele, né? Com certeza, agora sim. Boa noite. Bom, assim, ó, o que eu fico pensando vendo essa exposição toda, né? Que ele ia ficar muito feliz de estar aqui, né? Na verdade, assim, de saber que isso está acontecendo, porque estar aqui não poderia estar, né? E ele era uma pessoa, né? A gente tem até dificuldade de falar do passado, tão presente que é difícil de acreditar até que ele já não está mais aqui, né? Então é meio complicado isso. Mas assim, o que eu poderia falar de mais dentro da convivência familiar, né? Que é onde a gente conhece a pessoa, o pai, o sogro, o avô, né? Ele era uma pessoa muito agregadora, ele queria a família junta, né? Ele era capaz de conseguir reunir toda a família, porque a gente sabe que a família de vocês é muito grande. Ele tinha datas especiais que ele conseguia reuni-los todos? Sim, todos? Ele era muito hábil nisso. Ele, ao longo da vida dele, ele sempre proporcionou almoços, jantares. Então, assim, era meio que um programa já pré-determinado, né? E que passou a ser uma coisa muito prazerosa, né? E os netos também foram vivendo tudo isso, e talvez o Alexandre possa falar um pouquinho desse convívio. Um dos mais queridos, entre todos os outros eram queridos? Um dos mais velhos, né? Então, dos primeiros. Tem uma história interessante que ele tinha depois que ele parou de jogar futebol, que ele adorava, então ele começou a treinar. Daí ele, então, nós, os filhos e os genros, os sogros, todos, ficando velhos, então ele começou a treinar os netos. E daí o Alexandre pode falar da história do futebol. Eu vou passar para o lado do Alexandre aqui para a gente poder conversar. Era um grande líder, como a gente acabou de conversar com o Paulo e com a Cláudia, né? Alexandre, tu chegou a acompanhar o tempo dele, por exemplo, de piloto? Eu tive o privilégio de vê-lo muito tempo lá no Aeroclube de Belém Novo, porque eu também fiz curso lá. E a gente via o carinho que as pessoas tinham por ele e o homem líder que era o Plínio Paulo Bing, né? Chegou a acompanhar essa época toda? Sim, a gente, direto na nossa infância, era um programa, assim, o vô Plínio, principalmente na praia, assim, lá em Xangri-Lá, Atlântida, ele gostava muito de voar, então a gente pequeno, daqui a pouco acompanhava na praia, o vô Plínio passando ali isso era um programa e tanto, né? Com certeza. Eu, pessoalmente, nunca voei com ele, porque eu sempre tive um pouco de medo, eu sempre não fui muito corajoso nesse sentido. Acho que o Stefano, meu primo, foi um dos que andou de planador com ele, mas o vô foi essa pessoa assim, que sempre proporcionou muito para nós, para os netos, sempre agregou muito, como a minha mãe falou, manteve a família toda junto, né? É uma pessoa que a gente até hoje, ele já se foi, mas a gente ainda sente a presença dele. Era um líder, né? Era um líder. Com certeza. Ainda mais uma família do tamanho de vocês e com tantas pessoas liderando certos departamentos, né, da sociedade. Quer dizer, isso era muito importante ter um homem líder como ele era. Com certeza, ele é uma pessoa que é um exemplo não só para mim, mas tenho certeza para todos os meus primos e para meus tios, de uma pessoa que teve uma vida plena, uma vida correta. E a gente fica muito feliz de ter tido a oportunidade de ter convivido com essa pessoa aí que foi tão querida também por tanta gente. Tem alguma história engraçada dele? Porque ele era uma pessoa muito talentoso, né? Ele era um líder, como eu disse agora há pouco, mas ele era uma pessoa que a gente olhava como exemplo, né? Como homem. E tem alguma história, Paulo, tu que conviveu mais tempo com ele? Deixa eu passar para cá. Agora tu provocou, eu vou te dizer uma que a minha mãe contava, que a minha mãe, a família dela tinha a confeitaria Schramm, que era muito famosa na cidade. E ele começou o namoro, e quando ele começou o namoro com a minha mãe, ele disse que ele não gostava muito de doce, chocolate e tudo mais. Mas depois ele passou a adorar, né? E a mãe, então, às vezes recebia visita em casa e oferecia uma torta
E várias vezes aconteceu de ela servir a torta e o pai tinha escavado todo o recheio. Parecia uma toca. Uma toca e ela, Plínio, tu comeu todo o recheio da torta. Na hora da visita. Na frente da visita, assim. Então, e ele assaltava o chocolate também depois. Eu acho que uma outra história bacana de se contar, que eu acho que o Alexandre pode falar um pouco, é que o vô, em determinado momento, ele era o treinador dos netos no futebol. E aí, ele era o treinador dos netos e os filhos jogavam contra os filhos deles, né? Os filhos do Plínio contra os filhos. E aí teve uma situação, né, que então ele era goleiro, e aí agora acho que tu pode contar, quem sabe, a tua experiência. Aí, Alexandre, vamos contar que valia, o vô merecia tudo isso. Merece. O vô, só para contextualizar, ele era nosso treinador, né, do time dos netos. A gente acabou criando uma rivalidade lá na praia, num jogo que a gente chamava do jogo dos pais contra os filhos, que consistia então na geração do meu pai, dos irmãos e cunhados contra os filhos, onde o meu vô fazia o papel de treinador. E esse jogo, no final das contas, acabou me custando um joelho, porque eu num lance para tentar cortar uma bola que eles iam fazer um gol, eu acabei me jogando na bola, caí de mau jeito e rompi o ligamento do meu joelho. Então, foi a segunda vez daí, no outro joelho já tinha sido o segundo joelho. Então nisso terminou o jogo, porque eu não tinha mais condições de jogar, encerramos e daí esse jogo foi, acho que, empatado, ficamos com uma vitória dos netos e um empate. E terminou por aí, porque nunca mais voltei. E ele deveria curtir muito isso. E terminou também os campeonatos, né? Sim. Porque encerrou com uma lesão, assim, então... Eu vou contar uma rápida passagem minha com ele, porque eu fazia aviação na época que ele voava ainda, né? Depois ele até entrou na justiça para ver a carteira dele, né? Ele conseguiu da aeronáutica. Aí eu tô lá, numa hora de uma decolagem, eu peço autorização para a torre e a torre diz assim, olha, tenta alinhar ali, espera que tenha um planador em procedimento de descida. Eu fiquei ali olhando, não via nada e demorou. Aí eu chamo a torre de novo e pergunto, o que houve? O planador não pousou, porque o planador não tinha motor, né? Não, é o Dr. Plínio Paulo Bing que está lá em cima e se passou da pista e vai fazer a perna do vento para poder pousar de novo. E a gente é preocupado, porque não tinha motor, né? Mas foi maravilhosamente, pousou super bem, muito bom. História bonita. Na verdade, assim, eu acho que isso mostra muito os desafios que ele se impunha na vida, né? E a precisão enfim, tudo que ele fazia era com muito cuidado, muito calculado. Então, eu acho que isso talvez uma das coisas mais importantes de legado que ele está deixando para a família, né? No sentido de que as coisas são feitas na base do esforço, do estudo, né? Da competência. E ele realmente, assim, ele era competente. A gente tem que dizer, tem que valorizar, porque ele estudava muito. Sim. Então ele se, vamos dizer assim, se destacou porque ele também fez por merecer num sentido de muito aprimoramento pessoal. A tua ida para a advocacia teve influência dele? Eu quase que fui mandado ir para a advocacia. É mesmo? Ou vai. No Colégio Anchieta tinha um profissionalizante, eu pensava em desenho ou fotografia. Não, tu vai para auxiliar do escritório, começava assim, né? Sim, então claro. Eu fui. E eu felizmente dei certo na profissão, eu gostei, né? Fruto não cai longe de pé, como diz assim, cai, né? Mas o pai, ele foi sempre determinante de influenciar. Ele às vezes dizia, poxa vida, eu não entendo como é que o cara tem uma fazenda e o filho quer ser médico. Uma coisa assim, você tem um patrimônio para gerenciar, que tem essa responsabilidade. Ele era tradicional, né? Ele era muito tradicional. E outra coisa, o clube, né, ele te ensinou, vamos pensar assim, quando tu era jovem, tu te criou aqui dentro do Grêmio Náutico União, praticamente, mais ou menos, né? Eu acho que eu virei sócio aqui com 4 anos. E daí o que aconteceu foi que o pai também, naquela época não tinha televisão, então a cada 2 anos tinha um filho novo. A gente foi 5. Quantos? 5 filhos? 5 filhos no total. E daí, para manter toda essa gurizada sob controle ali, para tirar toda aquela energia, aquela gritaria, ele logo viu, a minha mãe, coitada, que então tinha a incumbência de nos levar para praticar esporte no União. E nós todos fomos para o esporte. O primeiro esporte que eu fui, judô. Ele tinha um apartamento na Dom Pedro, a gente terminava a aula de judô e continuava no apartamento quebrando os móveis na sala, eu e meus irmãos. Daí a gente mudou para natação.
E daí na natação eu fiquei, o Arthur foi pro basquete, depois ele tentou remo, mas eu sempre fiquei na natação, né? E o Alberto, né? O Também, Alberto também, O Alberto. o Arthur também, todo mundo. Pô, e o clube também, ele dedicou uma vida, vamos dizer assim, né? Eu sempre, Paulo, eu digo para os presidentes que já passaram e para ti, que é presidente atualmente, eu digo assim, ó, esse clube cada um botou um tijolinho, mas o Dr. Plínio Paulo Bing botou uma parede, vamos pensar assim, para ajudar o Grêmio Náutico. Ele teve, na década de 73, anos 70, 73, 74 foi, tomar uma decisão extremamente difícil que ele teve, porque o clube estava com uma despesa muito alta, tinha que fazer uma contenção de despesa, então ele cortou na despesa dos técnicos, porque na época não tinha CBC, Comitê Olímpico, Ministério dos Esportes para ajudar. Todo o investimento era feito com a mensalidade do associado, e aquilo ali começou a extrapolar e custar muito caro, e ele comprou uma briga ali. E aquilo ali, então, perdemos ali, saiu o Mauri Fonseca, era o técnico. Na ginástica a mesma coisa, vários atletas também, desmontou a equipe, deu uma briga muito grande dele com o patrono. Hoje, felizmente, antes do pai falecer, eles começaram a se dar bem, e o próprio Biderman reconheceu que naquela época era a alternativa que tinha que ser feita. Então, são decisões corajosas que têm que ser tomadas, né? Se não fosse tomado naquele tempo, talvez hoje a gente nem estivesse aqui. Para a gente encerrar, ele sempre dizia que isso aqui era um banhado, ele me contava a história do Grêmio Náutico União, até em entrevistas, inclusive dividi com o meu telespectador, ele me contava que era ali onde era... Praça da Encol? Não, lá na outra sede, lá na Moinhos? No Moinhos, que era tudo banhado, não tinha nada. A piscina é de 48, ela foi feita sobre um olho d'água. Daí quando a gente foi fazer o estacionamento, há uns 12 anos atrás, então foram feitas escavações, aquilo ali teve que ser drenado, a água escoou, e a piscina que meio que boiava no lodo, ela, na estrutura de engenharia da época, ela acabou trincando em vários pedaços. Daí a gente teve que fazer toda a reforma e fazer uma drenagem especial em toda aquela parte, foi uma obra enorme ali. Hoje está ali a obra concluída, mas era um olho d'água ali. E agora está o Grêmio Náutico União. Está aqui, é isso aí. Do tamanho que é, né? Ele ajudou a fazer, e todas as diretorias anteriores, todos esses previdentes, cada um deles deu essa contribuição, dedicação integral para o clube sempre. Que beleza. Alexandre, parabéns pelo voo que tu tinha, hein? Cláudia, parabéns pelo sogro. Né? E tu, Paulo? Não resta dizer que parabéns pelo pai que tu tinha. Obrigado. Abraço. Obrigada. Todo mundo tem aquele momento que é só seu, de se reconectar ou desligar do mundo. Aquele momento de recarregar as energias, de se encontrar ou de encontrar quem faz a gente bem. Aquele momento que pode ser desafiador e crucial, ou apenas o começo de uma jornada. Momentos que a gente quer aproveitar ao máximo, e os que foram feitos simplesmente para contemplar. Para cada pessoa existem momentos únicos, e o União é para todos eles. União é para você. Atenção, Porto Alegre! A Credipago chegou na Imobiliária Central. Isso mesmo! Se você quer alugar um imóvel de forma simples, fácil, sem fiador e sem burocracia, corre para a Imobiliária Central e alugue com a Credipago. Você precisa do seu cartão de crédito em 15 minutinhos só. Vale a pena conferir porque a Credipago tem as menores taxas do mercado. Vá até a Imobiliária Central e facilite a sua vida alugando com a Credipago. Numa belíssima homenagem ao Dr. Plínio Paulo Bing, que fez a história do Grêmio Náutico União como presidente do conselho, foi presidente do clube, foi tudo que vocês possam imaginar, ele fez na vida dele por esse clube. E eu tenho o prazer de falar com a Lu e o Arthur Bing, né? Ela como nora e tu como filho. Tu tivesse esse privilégio de ser filho do Dr. Plínio Paulo Bing? Tive. O pai é sempre uma pessoa 100% metódica, correta, né? E quando sempre remete ao início, que é a infância, né? Acordar cedo, estudar, ir à missa, né? E depois, como toda a família, desejando o que é o de melhor para os filhos, preparar os filhos, né? E isso é um legado que vai de pai para filho. E hoje era um líder, né, Arthur? Era um líder. E sempre um atleta também, uma pessoa dedicada em tudo que ele fazia, ele se esmerava bastante, né? Lu,
ele conseguiu tudo na vida do Dr. Plínio Paulo, só não conseguiu fazer ele advogado, né? Fez só o Paulo advogado. Isso é verdade, agora sim, isso é verdade. Mas ele tinha muito orgulho do Arthur como engenheiro. Sabe que quando eu era pequeno tinha uma minha avó, por parte de mãe, a avó Marieta, e eu prometi para ela que eu ia ser padre. Mesmo? Porque aí foi passando o tempo, mas padre acho que eu não vou ser. Depois eu falei pro pai que eu ia ser advogado. Mas no fim eu, entre os irmãos, acabei virando engenheiro civil, passei para mecânica e depois para civil. Mas essa não ficou para a próxima. E o Plínio gostava de engenharia também, ele trocava bastante ideia com o Arthur, eu sou testemunha disso. Pai orgulhoso dos filhos que tem. Gostava, sim, gostava de conversar sobre isso. O Plínio era advogado, médico, engenheiro, psicólogo, arquiteto. Inteligente? Era. Então não tinha assunto que ele não tinha que participar e dar a opinião dele. A gente brincava muito com ele, porque... Chegou a voar com ele? Eu voei uma vez, mas na época que eu voei era na praia, eu devia ter uns 20 e poucos anos, eu gostava muito de surfar, ficar na praia, e aí tinha que passar o dia inteiro lá e tinha que ficar empurrando para voar uma vez, passar o dia inteiro trabalhando, sabe como é que era? O Gustavo voou com ele. Aí eu vou ficar na praia que eu ganho mais. Agora, ele fez muito por esse clube, né? Pelo Grêmio Náutico União. A gente tem esse orgulho de dividir isso com os telespectadores, porque eu me lembro que ele estava sempre presente, era um presidente de conselho muito atuante, né? Se dava bem com todo mundo, fazia a cabeça dos conselheiros, era muito legal, né? Ele, como muitos aqui, pegou um clube que era numa época dos anos 60, 70, que é uma administração bem diferente. O presidente às vezes vinha uma vez, duas no clube, no final de tarde, conselho. Hoje em dia já é uma administração muito mais assim, responsável, atuante, cheio de procedimentos, cheio de controles, né? O que tu atribuis a isso em função do crescimento do clube, Arthur? Deles terem que se dedicar mais hoje pelo clube? Tempos modernos, tamanho das sedes, a maneira de gestão, não é? E o União, ele é um clube que ele sempre se preparou muito para isso, tanto na parte de estatuto das pessoas que são colocadas aqui dentro. Tanto é que na história do clube, todos os presidentes que aqui passaram fizeram algo marcante pelo clube, né? Aí tem a chapa daqui, a chapa de lá, normalmente não existiu, e quando existe, é que nem briga de irmão, quando começa a ter alguma discussão é porque todo mundo está interessado pelo bem do clube, não é? E é isso que é o que interessa, a gente vê a União hoje se destacando entre os maiores do Brasil. É um dos 3 maiores clubes do Brasil, se não já o segundo, né? Eu brinco sempre com os presidentes que eu entrevisto. Olha, o Grêmio Náutico União está a passos largos para ser o segundo clube. Se não tivesse na ponta do Brasil, com certeza estaríamos, né? É um clube enorme, maravilhoso. E tudo acontece no clube, né? Hoje o clube é uma cidade, vamos dizer assim, uma mini cidade que a gente possa dizer que tem seus 50 mil associados, né? Tudo funciona, né? A gente sabe que aqui tu vai encontrar toda uma estrutura que tu precisa para a família. Seu filho pode ficar aqui dentro circulando tranquilamente. Então é um lugar em que as pessoas convivem de uma maneira familiar e podem socializar. É o quintal da casa de todos os unionistas, né? Tu te criou aqui dentro praticamente? Sim, eu nadei 11 anos. Então eu entrei aqui em 67 para nadar. Conheceu a Lu aqui, não? Não, a Lu não foi aqui, não. Mas eu trouxe ela para cá. Trouxe ela para cá? Não precisava ter conhecido, né? Para cá, não precisa. Eles têm uma história com o clube e eu depois com o Arthur também. Participou junto? Sim, é verdade, isso mesmo. E o filho, depois eu vou falar, logo depois do intervalo comercial, eu vou falar com o Gustavo Bing, porque eu recebi um elogio dele, que deve nos assistir aí, o Carlos Conrad. Eu te contei essa história antes da nossa entrevista. Eu tive uma entrevista com ele, falei que eu era amigo, tive o privilégio de ser amigo dele e de vocês. E o Carlos disse assim, mas aquele guri é maravilhoso e vai explodir no sucesso. Coisa boa isso, né? Não, é sempre, ainda mais vindo do Carlos, né? O Carlos conhece muito. Aí, pô, a Opus é hoje em dia a maior empresa de shows. Tu viu que eles estão administrando vários artistas? São vários. E tem, acho que, os melhores teatros, as casas de show do Brasil. São Paulo. Então, quer dizer, pô, é uma honra, é o sonho de qualquer um estar lá. E isso tem que ser muito valorizado. E é o que mostra até que o Gustavo tá dando o retorno, não é? Com a capacidade dele, que a gente sabe qual é que é. A gente sabe que ele canta desde pequenininho. Vocês imaginaram, vocês na primeira fila ali, né? Lá em Nova York, ele fazendo sucesso, teatro lotado. Olha, eu já agora sim, vamos lá. Tem que pensar que ia acontecer. Quando houver as sessões do Bourbon lá, eu já quase dei um piripaque no velho aqui.
que a gente fica olhando. Bate forte, né? falando. Emoção bate forte. É uma coisa que não tem, assim, não tem. É maravilhoso isso. Amigos, tenho certeza que logo, logo eu vou estar batendo na porta do camarim dele para poder entrevistar. Ele vai dizer, agora não, agora não. Vamos junto, vamos junto. Vamos te esperar. Muito obrigado Beijo pelo pra você. carinho. Abraço, Obrigadão, valeu, obrigado. Casa bonita, sofisticação em todos os estilos. Venha conhecer a Grife Capelli, um espaço para uma mulher moderna e elegante. Cabeleireiro, maquiagem, massagem, depilação oriental, manicures. Grife Capelli, embelezando você. Fone 3328-2000. Forestier, o espumante com tradição francesa. Permita-se. Você está atrás de novas oportunidades de negócios? A GS1 lançou uma solução que conecta a indústria a diversos canais do varejo, de forma simples e gratuita. É a plataforma de negócios GS1. Ela traz inúmeras vantagens para quem vende e para quem compra. Para quem vende, a plataforma GS1 se torna uma grande vitrine virtual, perfeita para gerar mais visibilidade para a marca, criar relacionamento, abrir novos canais de vendas. Para quem compra, a plataforma oferece uma grande variedade de fornecedores, em 14 categorias, espalhados por todas as regiões do país. Oferece conexões de confiança de verdade. Conexões que geram mais crescimento, mais vendas, mais lucros. O que você está esperando? Faça parte dessa grande oportunidade e impulsione seu negócio de forma gratuita. Plataforma de Negócios GS1, o ponto de encontro para quem busca bons negócios. Acesse e faça parte. Uma bonita homenagem para o Dr. Plínio Paulo Bim, que foi um presidente de conselho, foi presidente do clube, foi um grande defensor do Grêmio Náutico União. E por isso que o Grêmio Náutico União, entre todos esses presidentes que já passaram, a gente tem o prazer de dizer que ele colocou um tijolinho, se não uma parede, para que esse clube fosse bom. Vice-presidente Carlos Abud, hoje vocês têm um clube completamente saudável, um clube maravilhoso, o terceiro maior clube do Brasil, graças a presidentes como o Dr. Plínio Paulo Bim. Grande esportista. Ele, com mais de 80 anos, foi maratonista. Opa! Piloto de planador, remador, nadador. Maravilha, um grande... Você chegou a conviver com ele? Sim. O meu primeiro contato com ele perguntou quem é esse rapaz. Opa! E ele tinha uma visão bárbara, né? O homem tinha um... Com aquele olhar enérgico dele, né? De líder, né? Depois ficamos super amigos, eu o visitei no escritório maravilhoso que ele tinha de direito, né? E ele começou a me mostrar os livros que ele tinha de coleção. Nós estamos mostrando alguns que estão aí, né? Uma figura espetacular. Um líder, um pai maravilhoso, que eu tive... Eu tinha uma história muito engraçada. Cada vez que eu entrevistava, ele assistia o programa e me ligava, terminava o programa e assistia para fazer os elogios ou as críticas, né? Ele era um crítico, era crítico. O homem tinha bom gosto, né? Mas era um crítico pro bem, né? É verdade. E o clube, como é que estava? Graças a Deus, está muito bom. Fizemos segunda-feira a reunião do conselho e o nosso presidente foi aplaudido de pé. Quando ele apresentou os resultados. Sim. Isso nunca aconteceu. Sim, passando de uma pandemia, né? Histórico. Um clube saudável, né? Financeiramente, investindo um monte. Você sabe o quanto nós estamos gastando no salão principal, né? E vai ficar um dos melhores, se não o melhor do Brasil. Do Brasil. Vem para o baile debutante já? Sim. A previsão é terminar em setembro, então por precaução nós vamos jogar o baile das meninas para novembro. Para novembro. Isso. Aí sim, tá garantido. É bom você ter precaução nesse ponto. Vamos pé no chão, né? A obra é terrível, né? A obra não depende da gente, né? Ainda mais vocês como presidente e vice-presidente do Grêmio Náutico União. Vamos lá. E tiveram agora o campeonato de águas abertas, tiveram o Sul-Americano de Remo. Foi um sucesso, né, Luiz? Sim.
Agora o nosso grande orgulho é o judô. É mesmo? Promete, é? Meu Deus, quantas medalhas de ouro, você não acredita, e está nos surpreendendo. Até o nosso parceiro da Sojipa falou, olha, vocês estão chegando perto. Então. Até porque a especialidade deles é essa. É. Mas o judô está indo muito bem. E o Paralímpicos está indo muito bem também. E estão se preparando bem para as Olimpíadas? Sim, investindo muito nisso. Com uma previsão de algumas medalhas de ouro. Coisa boa isso. Na natação, na esgrima. Botar o nosso estado no mapa lá no mundo. Tem que pôr, meu Deus. E o que vocês investem nos atletas é uma coisa fantástica. É verdade. O voleibol está indo muito bem também. Só que nós não queremos chegar nas categorias caras. Sim. Porque é um absurdo. Seria o que? As categorias profissionais, é isso? Sim. Vocês estão formando atletas... No mínimo é 1,5 milhão por mês, você imagina. É muita coisa. Né? Vocês têm incentivo do governo federal? Sim. A CBC nos ajuda muito. Sim. Nós conseguimos captar ao redor de 33 milhões já com a CBC. E não estava chegando uma verba especial para os clubes? Sim. Para as Olimpíadas eles vão aumentar, porque parece que tem um projeto de lei, eu não tenho certeza do que eu vou te falar, que vai liberar um pouco mais se abrirem os cassinos. Eu ouvi falar muito Então isso vai ser muito bom para o esporte. Né? Vamos torcer, né? Porque aí vocês formam cidadãos e representam o clube, representam a nossa cidade e o estado. Né? Isso é verdade. Vamos torcer que tudo isso aconteça. Se Deus quiser, vai acontecer. Obrigado, Abud. Um grande abraço. Obrigado você também. Obrigado a todos. E a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão e você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Somos nós que fazemos a vida como der, puder e quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza e a resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Icatu é previdência, seguros de vida, capitalização e investimentos. Para você e para quem você ama. Icatu é vida, para toda a vida. E é bonita. Forestier, o espumante com tradição francesa. Permita-se. Desfrute seus melhores momentos na Sauna Spa Porto Alegre. Cuide de sua saúde em um ambiente familiar semelhante a um clube social. Sauna a vapor, piscina de hidromassagem, sauna finlandesa, cabeleireiro, pilates e sala de jogos e fitness. Tudo isso num só lugar. Sauna Spa Porto Alegre, Rua Ramiro Barcelos 451 e 457. Fone 3211-3161. Todo mundo tem aquele momento que é só seu, de se reconectar ou desligar do mundo. Aquele momento de recarregar as energias, de se encontrar ou de encontrar quem faz a gente bem. Aquele momento que pode ser desafiador e crucial, ou apenas o começo de uma jornada. Momentos que a gente quer aproveitar ao máximo e os que foram feitos simplesmente para contemplar. Para cada pessoa, existem momentos únicos. E o União é para todos eles. O União é para você. Nesta tarde e noite de homenagem ao Dr. Plínio Paulo Bing aqui no Grêmio Náutico União, eu tenho o prazer de conversar com o Felipe Daello, que vai nos falar um pouquinho dessa trilogia também, é isso? Isso Felipe? É muito importante. Veja, essa obra que foi construída durante a época da pandemia, do pandemônio, da recessão... Deu para pensar melhor com toda a pandemia? 3 livros publicados em 3 anos. Nossa! E o mais importante é o seguinte, sem querer, com... Como é que é esses títulos aqui? Vida, vamos explicar. Veja bem, a vida trata do quê? Do dom que nós recebemos.
O que fazer com esta vida? Serei o diretor, o produtor, o artista principal, um coadjuvante, um mero passante. Tu decides. Depois, continuando a trilogia Fortuna, qual é o objetivo da nossa vida? Sucesso, fortuna, prestígio. Não seria apenas dinheiro. Eu diria hoje, por exemplo, que o Bing seguiu toda essa trilogia. Tá. E depois de fortuna, vemos herança. O que eu vou deixar para os meus herdeiros para o futuro. O que ele está fazendo. Por isso que a execução de uma biografia dele eu acho essencial. Porque ele representa, dentro do espírito União, o homem perfeito. Cabeça boa, intelectual, ativo e um físico perfeito. Veja bem, uma pessoa de 90 anos andando de planador. Era lindo demais isso. Então, veja bem, o interessante é que, casualmente, a Herança, ele é um romance histórico que fala de toda a nossa Constituição como país. Por isso que, daqui a mais ou menos 5 meses, eu espero, no União, na chamada famosa Semana de Literatura, fazer uma comemoração, aí eu estou lançando oficialmente, porque esse livro está associado justamente, ou seja, que vamos comemorar esse ano. Qual a herança? Primeiro, a nossa unidade territorial. Depois, uma unidade nacional, que não existe no mundo. E um detalhe, uma característica dos brasileiros, nós somos um povo cordial. Tudo isto é importante, é uma herança. Então, esse é o objetivo. Onde é que o pessoal vai encontrar a trilogia? Esses livros você encontra na livraria A Palavraria, que é uma nova livraria, no Iguatemi. A outra livraria é a Cultura e na Decameron. E também através da minha editora, Eu Sou Fiel a Ledor. Feira do Livro? Também na Feira do Livro. Inclusive, eu também devo fazer palestras, tá? Inclusive, eu estou ajudando até a conseguir subsídios. Porque é impressionante. São 3 coisas que você, quando começa, não para. Coçar, trair e escrever. Parabéns, Felipe. Grande abraço, querido. Obrigado. Olha que presentão que eu acabei de ganhar aqui do meu querido Felipe Daello. Obrigado, Felipe. Muito obrigado. O Sinmetal, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico do Estado do Rio Grande do Sul, vem desenvolvendo ações estratégicas voltadas à expansão do segmento em que atua, somando esforços para que o Rio Grande do Sul continue a ocupar posição privilegiada no mapa econômico nacional. Enxergamos o futuro da humanidade pelo olhar de cada paciente em busca do que há de mais valioso: saúde. Aprendemos que a vida é o bem maior desde sempre e antes de tudo. Toda a tecnologia e a alta complexidade só conseguem alcançar os melhores resultados com profissionais de excelência. Na Santa Casa, nós vivenciamos o futuro todos os dias, porque o futuro é o maior presente para uma vida. Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Antes de tudo, amor pela vida. Forestier, o espumante com tradição francesa. Permita-se. Forestier, o espumante com tradição francesa. Permita-se. Eu tenho o prazer de conversar com o vice-presidente cívico-cultural do Grêmio Náutico União, o Boni Coutinho, que faz esse trabalho lindo aí do que acontece hoje. Esse evento é uma realização do cívico-cultural. Boni, vamos falar um pouquinho dessa homenagem ao Dr. Plínio Paulo Bing e também dessa noite de literatura aqui no clube. Né? Aqui para nós nos deixa muito honrados, né? E felizes de podermos estar aqui prestando essa homenagem para esse grande unionista, né? Foi um grande presidente aqui do clube, foi um grande atleta do clube. Vamos dizer que ele foi tudo no clube, Foi né? tudo. Assim, a personificação, né, da cultura, né, e da parte física, né? Pô, era atleta e foi escritor, foi, né, foi presidente do conselho, foi tudo. Então,
o doutor Plínio, ele faz parte do DNA do Grêmio Náutico União. A família inteira hoje, né? A família inteira. Sim, o nosso presidente, tá aí o filho dele, né? O irmão, o Arthur também. O Arthur está aqui presente, então isso nos engrandece muito e não poderíamos, na condição da pasta cívico-cultural do Grêmio Náutico União, de prestar essa homenagem, de fazer toda essa lembrança do grande homem que foi para o clube e foi para todos aqui. E culminou aqui também com essa parte cultural, né? Sim. Com o lançamento desses livros aí para engrandecer a noite. Boni, agora a gente acabou, vamos pensar assim que a gente já está acabando essa pandemia, sim, né? Como é que vai se portar o Departamento Cívico-Cultural do Grêmio Náutico União? Muitas atrações para os associados, como vocês sempre tiveram? Sim, nós tivemos, né, desde o ano passado com ações, né? E cada vez mais vamos buscando. Amanhã mesmo estamos aqui já com a casa lotada. O depósito, né? O depósito 1, né, com o tradicional União pela Música, onde desde a semana passada nós estamos com todos os ingressos esgotados, né? A apresentação principal do Anchieta, né? Do nosso zagueiro. Bom, primeiro tu é gremista, não? Também. Primeiro para os gremistas ele foi uma grande referência, um grande ídolo dos gremistas. E depois ele, como cantor, ele não deixou a desejar também. Né, teve uma grande participação aí no The Voice Mais e vai ter amanhã uma grande participação aqui no União pela Música aí. E abrilhantando a noite, teremos participação de sócios que irão se apresentar e mais outros convidados aí. É legal. E convido os sócios aí a irem a prestigiarem o PM do mês que vem. Mês que vem, o PM sempre acontece na última sexta-feira do mês. Uma vez por mês, né? E nesse formato de trazer um cantor conhecido, complementar, né, para o PM União pela Música não perder a sua essência, através mostrando o talento dos sócios, é uma receita que está dando muito certo. Que bom, parabéns pelo trabalho aí, Boni. Muito obrigado. Abraço, querido. Obrigado. Sempre bom estar com vocês aí. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem o leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Zafari, economizar e comprar bem. Forestier, o espumante com tradição francesa. Permita-se. Atenção, Porto Alegre! A Credipago chegou na Imobiliária Central. Isso mesmo! Se você quer alugar um imóvel de forma simples, fácil, sem fiador e sem burocracia, corre para a Imobiliária Central e alugue com a Credipago. Você precisa do seu cartão de crédito em 15 minutinhos só. Vale a pena conferir porque a Credipago tem as menores taxas do mercado. Vá até a Imobiliária Central e facilite a sua vida alugando com a Credipago. Eu tenho o prazer de conversar com o Cláudio Salter, que faz parte da diretoria, junto com o Paulo Bing e toda a diretoria que está fazendo sucesso no Grêmio Náutico União. Cláudio, hoje o momento é homenagem ao Dr. Plínio Paulo Bing. Tu chegasse a conhecê-lo e conviver com ele alguns dias, né? Eu não tive esse privilégio. Mas tu conheceu bem a história dele? Conheço toda a história dele. Olha que maravilha. Lindo, estou mostrando aí, claro, lindo. Ele tem uma história no clube. Sim. E hoje, meu grande amigo aqui, Paulo. Que ele deve estar lá em cima olhando para o Paulo aqui, fazendo sucesso. Que é o presidente. E eu me orgulho de participar dessa diretoria que é coesa, é uma diretoria dedicada ao clube.
que tem aquela união do União é de todos. E União, na verdade, União é a casa de... Tu que tens participado. Todas as famílias querem estar aqui. É a sua, a gente pode dizer, Cláudio, tu que participa dessa diretoria, que o União é a segunda casa dos associados? Pode ser, né? Olha, eu acho que sim. Acredito que alguns levem isso como uma coisa assim, claro, ó, séria, é o que nós nos propomos. A nossa Vocês diretoria. cuidam dos associados como se fosse a casa deles. Né? Casa deles. Isso é a casa deles. Deixa eu te perguntar, vocês fizeram recentemente o Campeonato Sul-Americano, né, de remo, e vocês fizeram o Campeonato de Águas Abertas. Foi um sucesso, né? Aliás, nos deu orgulho de estar lá, né? Eu tô mostrando aí no ar, que a gente tô mostrando imagem tua com o presidente aqui, com o prefeito de Porto Alegre. Nosso prefeito foi lá, nosso vice-prefeito foi. Então é o seguinte, aquilo foi comemorativo aos 250 anos de Porto Alegre. E ao mesmo tempo, para os associados, que a ilha, como o presidente bem te disse agora na última entrevista, aquilo é um espetáculo. Quem não conhece... Sabe que tinha gente que não frequentava, não usava a ilha, Cláudio? Vocês estão fazendo com que eles usem mais, né? Muito legal. É que nós temos 2 barcas e o catamarã, que está maravilhoso. Bom, e aí, isso é uma conquista para o associado. Fizemos as quadras de beach, que agora é a moda. Reformamos tudo, as churrasqueiras. Aquilo é uma área de lazer, amigo. Isso aí não tem preço, né? Meu querido amigo, parabéns pela diretoria de vocês. Muito obrigado. Nossa diretoria ela é feita para os sócios, não para nós. O sócio é o nosso objetivo. Obrigado, querido. Um abraço. Obrigado. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Forestier, o espumante com tradição francesa. Permita-se. E a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão e ó... Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Somos nós que fazemos a vida como der, puder e quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza e a resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Icatu é previdência, seguros de vida, capitalização e investimentos. Para você e para quem você ama. Icatu é vida, para toda a vida. E é bonita. Homenagem ao Dr. Plínio Paulo Bing, eu tenho o prazer de falar com o Dr. Rui França, que hoje é diretor da ilha. Tu convivesse bem com o Dr. Plínio Paulo Bing? O Dr. Plínio Paulo Bing é um exemplo para todos nós. Ele, além de ser um advogado brilhante, deixou um escritório maravilhoso, ele é um esportista de escola. Ele foi remador, nadador e ainda nas horas vagas voava. Voava. O homem era bom demais. Né? Era bom demais. Era um... E sem contar, Rui, que tu tivesse o privilégio de saber disso, era um bom pai, coordenava a família como ninguém. Né? Excelente, excelente pai. Exemplo disso é os filhos maravilhosos que ele deixou. Todos, sem exceção. Bem encaminhados. Todos bem encaminhados, todos bem encaminhados. Rui, vamos falar um pouquinho da ilha, que tu estás diretor lá da ilha, eu estou mostrando imagens da ilha aí. Sim. É outra ilha, a gente pode dizer, com beach tênis, tudo que o associado... Aliás, tem um companheiro ilheiro lá, o Hélio, que diz uma coisa, que a ilha era o patinho feio do Grêmio Náutico União. E agora é o pavão lindo e colorido. Opa, viu como mudou o negócio? Realmente, a coisa mudou. Realmente a ilha está muito bom.
E tem uma coisa que tu foi recentemente na ilha, mas que tu não conhece. Nós estamos colocando redes, postes e redes, nós vamos espalhar por toda a ilha. Opa! Quer dizer que agora, além de sentar confortavelmente e ver aquela paisagem Curtir as churrasqueiras. curtindo as crustaceiras, nós vamos ter a oportunidade de dar uma deitadinha e tirar um cochilinho. Coisa depois boa do isso. churrasquinho. Tá? Só uma coisa, que coisa que às vezes as pessoas, até os sócios não sabem. A ilha dispõe de 66 churrasqueiras para os sócios. Nossa, tudo isso. 66 churrasqueiras, todas com a sua infraestrutura. Sim. Então a ilha realmente é um paraíso. E o restaurante está funcionando bem? Funcionando bem. Hoje nós fizemos nosso almoço dos ilhéus lá e comemos um tatu recheado com massa alemã. Tá? Massa alemã é uma massa que só os alemães conhecem, mas nós que não somos alemães desfrutamos dela também. Então hoje foi uma receita que o Paulo Bing levou lá e foi um espetáculo. Está sendo um prazer para te dirigir a ilha? É uma coisa assim espetacular, espetacular. Pelo reconhecimento que todos estão tendo do que a ilha está sendo transformada. E outra coisa, né, Rui? Os associados não tinham o costume de frequentar a ilha. Vocês estão fazendo esse costume, criando essa... Realmente estamos criando. Nós estamos incentivando, não só através da publicidade, mas através de promoções. Por exemplo, o beach tênis nós fizemos um projeto para 12 quadras de beach tênis, já construímos 6. Vamos construir mais 6 e depois vamos iluminar também. Que espetáculo. E vamos fazer torneios. Com 12 quadras nós fazemos torneios de tamanho dos maiores aqui do Rio Grande do Sul. E essa ilha é um paraíso aqui a 10 minutos de Porto Alegre. 7 minutos. 7 minutos? 7 minutos. A nossa barca, na verdade, demora 6. 1 minuto mais para atracar e desatracar. Mas são 7 minutos do centro de Porto Alegre. Agora, o grande ganho foi o catamarã, né? Vocês estão com o catamarã. O catamarã é maravilhoso. Mostrando aí. E uma outra coisa interessante é o seguinte, nós temos no Grêmio Náutico União a maior flotilha de barcos de remo do Brasil. Também estou mostrando aí, remos de primeiríssimo. De primeiríssimo, no Brasil. Nós ainda só não fomos ainda campeões brasileiros. Tá? Então... Mas vamos chegar ali. Estamos nas beirolas. Rui França, bom te ver e parabéns pela Ilha do União. Muito obrigado, Brasil. Sucesso. Programa Guaraci Andrade. Oferecimento Central de Imóveis, Zafari e Hipermercado Bourbon.